Todos, agradeço a Deus por estarmos aqui neste momento. Solicito ao secretário que faça chamar os senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida, Carlos Alberto Mendes Lopes, Francisco de Paula da Silva presente, Gilson Dorico de Paiva presente, Joaquim Benedito de Almeida presente, José Carlos Souza Pasco presente, José de Alencar da Silva presente, Marcos Martins presente e Otávio Júlio Gonçalves Filho presente. Quero explicar para os senhores vereadores a ausência do Beto Lopes. Não sei se vocês estão sabendo que ele está internado. Fiquei sabendo agora. Ele teve um acidente com a serra circular e vai ter que fazer uma cirurgia sexta-feira. Então, estou justificando a falta dele. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar o nosso trabalho. Solicito ao secretário que faça a leitura das atas da reunião anterior. Ata da 7ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 16 dias do mês de março de 2011, às 20h57, na sala das sessões, sob a presidência do vereador José de Alencar da Silva e secretariado pelo vereador Francisco de Paula da Silva. A seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental com a presença de todos os vereadores. O senhor presidente declarou aberta a 7ª reunião ordinária. A seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura da ata da reunião do dia 10 de março de 2011, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura do projeto de resolução número 18/2011, apresentado por todos os vereadores. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura das emendas e dos pareceres das comissões permanentes. Prosseguindo, o senhor presidente concedeu livre palavra para apresentação, sem discussão e proposições. O vereador Carlos Alberto de Almeida solicitou pela ordem e requereu antecipadamente que, quando fosse feita a leitura das emendas à proposição de lei referente ao transporte escolar, que fosse lido também o artigo original, para que saiba como o projeto foi enviado para a Câmara e como ele vai ficar. Para que as pessoas possam entender que o projeto original era prejudicial à população e que as mudanças estão sendo feitas aqui na Câmara. O vereador Joaquim Benedito de Almeida apresentou duas indicações, número 14/2011, reparos na estrada vicinal da Fazenda Bom Pastor, e número 15/2011, colocação de bancos de madeira ou alvenaria debaixo da árvore em frente à Capela Mortuária. Dando início à ordem do dia, o senhor presidente colocou em primeira discussão e votação a proposição de lei número 59/2010, que concede redução parcial para impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, o exercício 2011, e estabelece desconto excepcional para pagamento de uma só vez de taxas lançadas em conjunto, sendo a mesma aprovada por unanimidade e encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emitir parecer final. O vereador Carlos Alberto Mendes Lopes solicitou questão de ordem e disse que era fazer um esclarecimento sobre o artigo 136, parágrafo 3º do Regimento Interno. Vou exemplificar. O vereador Carlos Alberto de Almeida solicitou pela ordem e disse que lamentava a forma como está sendo enviado a esta casa todo ano desconto de IPTU. Atribua esse desconto num momento disfarçado. Quando a administração reduz o desconto, ela está aumentando o imposto. É lamentável porque nós vereadores ficamos com a faca no pescoço. Porque se eu me manifestasse e votasse contra, amanhã iriam falar que sou contra a redução do imposto. Sou contra a redução do imposto, porque o mesmo é um momento disfarçado do imposto. Sou contra a redução do imposto. Sou contra a redução do desconto, porque o mesmo é um momento disfarçado do imposto. E eu não vejo necessidade de reduzir o desconto, porque o município tem um superávit de arrecadação. Portanto, deveria-se estar aumentando o desconto, ou seja, mantendo ou diminuindo o imposto do município. Em
Em seguida, o senhor presidente colocou em única discussão e votação a emenda número 001, a proposição de lei número 09/2010. Desse é o parágrafo único do artigo 6º, a seguinte redação. Sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o senhor presidente colocou em primeira discussão e votação a proposição de lei número 09/2010, que dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios advindos de sucumbência no âmbito da administração municipal, em atendimento ao artigo 22 e da Lei Federal número 8.906, de 4 de julho de 1994, e da outras providências, sendo a mesma aprovada por unanimidade e encaminhada à Comissão de Legislação e Justiça em redação para emitir parecer final. Continuando, o senhor presidente colocou em única discussão e votação as emendas à proposição de lei número 19/2010, de número 001, desse a fórmula de promulgação, a seguinte redação. Número 002, desse o artigo 2º, a seguinte redação. Número 003, ficam excluídos os artigos 4º, 8º e 9º, remunerando-se os seguintes. Número 004, desse o artigo 1º, a seguinte redação. Sendo as mesmas, cada uma em seu tempo aprovada por unanimidade. O vereador Carlos Roberto Mendes Lopes solicitou pela ordem e disse: essas emendas vêm dar conversão no direito administrativo ao princípio da impessoalidade, que significa que a administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas. Essas emendas vêm incluir o princípio da impessoalidade ao projeto. O vereador Carlos Alberto de Almeida solicitou pela ordem e disse: quero parabenizar os nobres pares pela aprovação das emendas. Em 2009, o Executivo tentou constar esse benefício, sob a alegação de que não tinha conotação orçamentária específica. O vereador Marquinho e eu nos reunimos com o Executivo e pais de alunos, e o Executivo continuou com o pagamento do benefício. No final de 2009, o Executivo enviou à Câmara um projeto com uma redação que tentava excluir os alunos do ensino médio e fundamental. Fizemos nova mobilização popular que culminou em uma audiência pública. Conseguimos que o Executivo retirasse o projeto e o mesmo editou um decreto. Novamente fizemos um manifesto e íamos sustar o decreto do Executivo. O mesmo então enviou um novo projeto à Câmara. Hoje é um dia muito feliz, porque depois de muito combate, chegamos a um consenso, investindo no que há de melhor, que é a educação. Quero agradecer a todos e, em especial, a participação popular. Infelizmente, olhando para a plateia, não vejo nenhum representante executivo, o que demonstra que, o fato, as portas estão fechadas para o diálogo com o Executivo. Fico feliz em ver que a população está entendendo isso. Gostaria que todas as matérias polêmicas de interesse público fossem discutidas em audiência pública. Estamos todos nós de parabéns. Isso é democracia. Muito obrigado. O vereador Joaquim Benedito de Almeida solicitou pela ordem e disse: acho que essas emendas são também fruto de todo um trabalho da audiência pública, onde coletamos opiniões de pais e alunos. É verdade que temos de tratar os iguais de forma igual. Acho que devemos realmente debater os projetos. É da forma como estava no projeto, estava se tratando os iguais de forma desigual. Acho que devemos realmente debater os projetos, trabalhar com responsabilidade e em prol das causas justas. Parabenizo a todos os colegas. Esse projeto é uma causa justa que estamos finalizando. O vereador Marcos Martins solicitou pela ordem e disse: hoje foi atingido o grande objetivo, que todos os estudantes, desde os dos cursos preparatórios, ensino fundamental, médio técnico superior, possam estar concorrendo às vagas do transporte escolar para Juiz de Fora. Já faz 1 ano e meio, desde a primeira audiência pública até a votação do projeto. E muito importante a participação popular. Quem sabe vocês, juntamente com os outros munícipes, possam articular junto ao prefeito para que ele não vete as emendas, para que o projeto não precise voltar à Câmara, para que o prefeito sancione o projeto na íntegra. O vereador Francisco de Paula da Silva solicitou pela ordem e disse: faço minhas palavras dos novos colegas, de fato é muito importante a audiência pública, é a participação popular nos debates dos projetos de interesse público. Parabéns a todos. A seguir, o senhor presidente colocou em primeira discussão a votação da proposição de lei número 19/2010, que cria o Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar
para o ensino médio, técnico e ensino superior. Proposição de lei número 005/2011, que dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais ativos e inativos, comissionados, agentes políticos, conselheiros tutelares e pessoal contratado do Poder Executivo no exercício 2011 e da outras providências, sendo a mesma, cada uma a seu tempo, aprovadas por unanimidade e encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emitir parecer final. O vereador Carlos Alberto de Almeida solicitou ao senhor presidente que, após a aprovação, a proposição de lei número 005/2011 seja enviada ao Executivo o mais rápido possível, devido à rescisão dos funcionários do PSF. O vereador Francisco Paulo da Silva solicitou questão de ordem e requereu verbalmente a dispensa de interstício das formalidades legais e que se convoque nova reunião após esta, a fim de apreciar a proposição de lei número 59/2010, sendo aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor presidente disse que, tendo em vista as moções de pesar 08/2011 aos familiares do senhor Carlos Cirineu da Silva, 09/2011 aos familiares do senhor Regis Queiroz Fabiano Alves e 10/2011 aos familiares do senhor Luiz Bocchini, terem sido subscritos por todos os vereadores, as mesmas não precisam de deliberação plenária. Estão aprovadas. Continuando, o senhor presidente solicitou em única discussão e votação a indicação número 14/2011, reparos na estrada vicinal da Fazenda Bom Pastor do vereador Joaquim Benedito de Almeida. Indicação número 15/2011, colocação de bancos de madeiras ou alvenaria debaixo da árvore em frente à Capela Mortuária do vereador Joaquim Benedito de Almeida, sendo ambas, cada um a seu tempo, aprovada por unanimidade. Minha fala para você falar. Minha você falar. O vereador Gilson, essa é importante. O vereador Gilson Dorigo de Paiva solicitou uma parte e disse: sobre a reunião com a Copasa, Matias está discutindo um dos maiores projetos dessa legislatura, que é a implantação do tratamento de esgoto, que será feito pela Copasa. Isso interessa diretamente aos cidadãos e ao meio ambiente. É um processo que precisa ser discutido de forma minuciosa. Gostaria de solicitar ao senhor presidente que esse projeto fosse discutido com a população, para que esta casa possa estar cumprindo com grandeza seu papel constitucional e que é representar a sociedade matiense. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 22h27, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença para constar eu, Maria Aparecida dos Reis Otônio, relatora Lavreia presenteada, que vai devidamente assinada. Matias Barbosa, 16 de março de 2011. Ata da segunda reunião extraordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 16 dias do mês de março de 2011, às 22h57, na sala das sessões sobre a presidência do vereador José de Alencar da Silva e secretariado pelo vereador Francisco Paulo da Silva. A seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental com a presença de todos os vereadores. O senhor presidente declarou aberta a segunda reunião extraordinária, não havendo atos para serem apreciadas. O senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura das emendas dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Dando início à ordem do dia, o senhor presidente colocou em única discussão e votação a emenda de redação à proposição de lei número 59/2010, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o senhor presidente colocou em segunda e última discussão e votação a proposição de lei número 59/2010, que concede redução parcial para imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, no exercício de 2011, e estabelece desconto excepcional para pagamento de uma só vez de taxas lançadas em conjunto, sendo a mesma aprovada por unanimidade em segunda e última votação, com a respectiva emenda de redação. Dando continuidade, o senhor presidente colocou em única discussão e votação a emenda de redação à proposição de lei número 09/2010, sendo a mesma
Sendo a mesma aprovada por unanimidade. Senhor presidente colocou em segunda e última discussão a votação a proposição de lei número 09/2010, que dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios advindos de sucumbência no âmbito da administração municipal em atendimento aos artigos 22 da Lei Federal número 8.906, de 4 de julho de 1994, e da outras providências, sendo a mesma aprovada por unanimidade em segunda e última votação, com a respectiva emenda de redação. Dando continuidade, o senhor presidente colocou em única discussão e votação a emenda de redação à proposição de lei número 005/2011, sendo a mesma aprovada por unanimidade. O senhor presidente colocou em segunda e última discussão e votação a proposição de lei número 05/2011, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos municipais ativos, inativos, comissionados, agentes políticos, conselheiros, tutelares e pessoal contratado do Poder Executivo no exercício de 2011, e da outras providências, sendo aprovado por unanimidade em segunda e última votação com a respectiva emenda de redação. Em seguida, o senhor presidente colocou em única discussão e votação a emenda de redação à proposição de lei número 19/2010, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente colocou em segunda e última discussão e votação a proposição de lei número 19/2010, que cria o Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar para o ensino fundamental, ensino médio técnico, cursos preparatórios e ensino superior, sendo a mesma aprovada por unanimidade em segunda e última votação, com a respectiva emenda de redação. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 23h10, após estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida dos Reis Ottoni, redatora Lavrei Ottoni, relatora Lavrei a ata, da presente ata, que vai devidamente assinado Matias Barbosa, Lavrei, 16 de março de 2011. Acabou, porque tem mais um aqui. Você está doida, velho? Você está doida? Agora já tratou, né? Ato da terceira reunião extraordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada às 17 dias do mês de março de 2011, às 18h23, na sala das sessões, sob a presidência do vereador José de Alencar da Silva. A seguir, o senhor presidente convidou o vereador Gilson Dorico de Paiva para ser secretário ad hoc. Atendido o pedido, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário ad hoc que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental com a presença dos vereadores, de todos os vereadores, estando ausentes os vereadores Francisco de Paula da Silva e Joaquim Benedito de Almeida. O senhor presidente declarou aberta a terceira reunião extraordinária, não havendo atos para serem apreciados. O senhor presidente solicitou ao senhor secretário ad hoc que fizesse a leitura do parecer do relator de comissão de Finanças e Orçamento e tomar de conta do projeto de resolução número 19/2011, que aprecia as contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2009. Nada mais havendo em pauta, cumprida a finalidade da reunião, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 18h41, após estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida dos Reis Ottoni, relatora Lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada, Matias Barbosa, 17 de março de 2011. Estão em discussão as atas. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovadas por unanimidade. Está livre a palavra para apresentação sem discussão de proposições. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra do vereador Marquinho. Como a gente diz aqui, é mais um repeteco. Esse já é o terceiro ano, começou em 2009. Um dos percussores desse pedido aqui, infelizmente, me deixou lá do bairro Pitangueiras, o Jorginho. Então, mais uma vez eu vou repetir que até hoje, naquele pedaço está instalado o caos, senhor presidente.
é a iluminação pública. No uso de minhas prerrogativas regimentais, indico a Vossa Excelência que, após a aprovação do plenário, oficio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando providenciar, juntamente com o diretor municipal de obras, a instalação de postes de iluminação pública na rua Renê Queiroz Fabiano Alves, no bairro Pitangueiras, no ponto que tange o parque de exposições, a descida do morro até o primeiro açude. Sala das sessões, 23 de março de 2011. Vereador Marquinhos do PT. Justificativa. Faz necessária a colocação de postes de iluminação pública no referido local devido à grande falta de segurança da área supramencionada. Em recente visita a moradores daquele bairro, a questão da falta de iluminação sempre permeia as conversas. Citam os membros nos arredores do local, a prostituição, o uso de drogas e os assaltos afligem aquele bairro, levando os frequentadores do bairro ao pânico. Nesse sentido, os moradores do local carecem da ação imediata por parte do poder público para solucionar tal problema. Então, senhor presidente, peço então que encaminhe novamente ao excelentíssimo senhor prefeito para que ele possa tomar as providências cabíveis. Pelotas, presidente. Com a palavra, vereador Beto Calçado. Ou vai ter que voltar em alguma parte, presidente? Pode prosseguir a apresentação de proposição? Pode? Perfeitamente, presidente. Pedido de informação verbal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Solicito que o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, informar quantos estagiários remunerados a prefeitura possui. 2. Informar quais os cursos e a série que estão cursando e a idade dos estagiários. 3. Informar qual estágio eles prestam, que tipo de estágio eles estão prestando e onde que eles estão lotados, ou seja, eles estão agregados a que departamento, a qual setor. Sala das sessões, Sala das sessões, Carlos Alberto de Almeida, Beto Calçados, vereador. Justificativa. Desde o ano passado, senhor presidente, tem sido comentado pela cidade que alunos da primeira série de alguns cursos já estão prestando estágio em Matias Barbosa. Eu atribuo isso mais como uma contribuição financeira, como um palanque eleitoreiro já. Ou seja, sem medo de falar, talvez com medo de errar, tomara que não esteja acontecendo isso, mas seria inadmissível, às vezes, pessoas que já estão numa série avançada e não têm a oportunidade de se candidatar e de receberem essa ajuda, enquanto outras que estão iniciando o curso, em seu primeiro ano, que não estão preparadas sequer para tomar conta de uma sala de aula, por exemplo, foi o caso que chegou até esta casa, e estão sendo contratadas indiretamente, estão prestando serviço. É uma bolsa camuflada. É uma bolsa camuflada. Já questionei algumas situações ao CIE e a senhora que é responsável disse para mim, nossa instituição é muito séria. Se ela faz a seleção, ela deveria saber, deveria estar de posse do curso que a pessoa está fazendo e qual série que ela está. Então, eu já não sei mais se essa instituição é tão séria, porque se amanhã nós chegarmos à conclusão, a menos que estas pessoas estão intituladas lá, que passaram pelo CIE e não estão sendo contratadas pelo CIE, não passaram pelo CIE. Eu acho que é mais um ato de transparência do Poder Executivo, está informando essa casa. Não tenho esperança de receber essas informações, mas eu acho que eu estou mais uma vez cumprindo o meu dever, buscar informação para dar resposta à população que nos cobra. Então fica aqui a minha solicitação, espero que essa casa aprove e que possa ser dada essa sequência desse mais esse trabalho. Obrigado, presidente. Dando início à ordem do dia, está em discussão a indicação número 16/11, de autoria do vereador Marco Martins, iluminação pública.
Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. A votação. Não, emenda não. Pedido de informação verbal. Está em votação o pedido de informação verbal do vereador Beto Calçados. Aprovado por unanimidade. Não, senhor presidente. Com a palavra o vereador Benedito. Senhor presidente, não é indicação, não é requerimento, mas é um assunto que eu gostaria de comentar com os colegas. São dois assuntos. O primeiro é na quarta-feira passada, por ocasião, o pessoal da Emater esteve aqui presente. Acho que participou da reunião foi o Beto Lopes, você, eu, acho que o Justo chegou depois, né, Justo? Eu não sei se os demais compareceram. Metade. Só o primeiro, o início. Depois eu tive que me ausentar. Só foi a metade, Marquinhos? Aí a gente... Pela reunião com os estudantes aí. Deixa eu te falar, senhor presidente. Eu percebi, pela fala da Ana Paula e daquela outra moça, que eu não me lembro o nome, muito importante para o município esse projeto de lei que está aqui, que dispõe sobre a criação do serviço de inspeção sanitária dos produtos de origem animal do município de Matias Barbosa e da outras providências. Eu tive olhando esse projeto, ele favorece uma enormidade desses produtores rurais nossos aqui. Hoje eles não podem vender para o município, principalmente para merenda escolar. Mas esse projeto aprovado credencia, eles estão, de fato, eles ficam habilitados a fornecer o produto deles para o município. Então, senhor presidente, é verdade que ali tem os dados técnicos. A minha fala é no seguinte sentido. Eu gostaria, senhor presidente, antes de que se fosse para as comissões, que a gente convidasse os médicos veterinários de Matias, o Serjão, o Maurício, a doutora Érica, o Estênio e o pessoal da Emater, que a gente fizesse com os vereadores uma mesa redonda para a gente tirar dúvidas, senhor presidente, fazer um convite. Eu tenho certeza que pela fala da própria Ana Paula, eu acho que ninguém vai se recusar de vir e tirar alguma dúvida para a gente ver a importância desse projeto. Então, eu solicito, senhor presidente, que Vossa Excelência conduza esse assunto, convidando os médicos veterinários e o pessoal da Emater para uma reunião amistosa com os vereadores. O segundo assunto, senhor presidente, é um assunto que foi levantado, me parece, pelo vereador Marquinho ou o vereador Beto Lopes. Essa reunião com o comando da Polícia Militar. Eu acho, senhor presidente, que já passou da hora da gente fazer esse comando, sabe por quê? O que aconteceu essa semana passada em Matias foi um absurdo. Esse problema de ligações, de trote, de sequestro. Eu tenho um relato de uma família aqui em Matias, que eles, pelo relato, as pessoas estavam aqui em Matias. As pessoas, supostos sequestradores, estavam em Matias. Porque ela descreveu aonde que a pessoa estava, que é uma professora, ela estava no Cônego, a roupa que ela estava, e ela descreveu que o pai dela estava numa picape, numa Saveiro, e do lado existia uma pessoa de carona, sem camisa. Ele de fato estava, só que não era o pai dela, era o irmão dela com outra pessoa. Então eles ficaram apavorados por essas informações. A pessoa estava indo no banco, ele pediu 10 mil, mas ele falou que 10 mil não sacava na boca do caixa, então a pessoa reduziu para 1.000. Então ele estava indo. O azar foi que a filha dele estava no Cônego, professora, desligou o celular. Porque se ela mantém o celular ligado, eles iam pegar. E pelo jeito, senhor presidente, pela descrição, essa pessoa estava naquela Praça da Bandeira, ou próximo do posto. E a gente sabe que a Praça dos Pobres também, e a chamada Praça dos Pobres, Antenor Ferreira, e a Praça Peter Pickler, está sendo um reduto desse pessoal. Eu acho que está na hora realmente da gente prestar um serviço. Eu acho que a rádio divulgou isso aí, foi muito bom que a rádio divulgasse. Eu acho que está na hora da gente chamar, a gente mostrar e cobrar da Polícia Militar uma ação mais efetiva, uma presença mais efetiva. Aquela Praça da Bandeira lá, a gente sabe que tem pessoas ali
que estão deitando no banco seminus com crianças passando. A gente já presenciou isso lá. O cara enche de pinga e fica deitado ali, seminu, e as crianças passando, é uma coisa constrangedora. Eu acho que a polícia tem que tentar inibir isso. A polícia tem que ser parceira nesse caso. Eu acho que essa reunião que foi chamada aí para a Polícia Militar, eu acho que foi a autoria do Marquinhos, do Beto Lopes, eu acho que a gente podia colocar isso em pauta e tentar agendar com eles e mostrar para eles a nossa preocupação com relação a esses assuntos. Concede uma parte? Foi não, claro. Eu até, depois analisando melhor e falando com algumas pessoas da Polícia Militar, eu acho até que poderia se fazer, de estilo uma força-tarefa, que não só a Polícia Militar, também o representante da Polícia Civil, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, junto aqui com os poderes constituídos do município, para que a gente possa realmente fazer essa força-tarefa de intolerância, violência ao desrespeito que está aí. Não em todos os bairros em si, como nas praças públicas da municipalidade aqui. Até, senhor presidente, eu deixo aqui essa sugestão, em vez de convidar só o capitão, o comandante da Polícia Militar, que se convide também o delegado, o juiz, o prefeito, e que nós possamos também, ou se porventura eles quiserem enviar algum representante, para que a gente possa, os poderes constituídos do município, está tomando ação frente a isso aí. Inclusive, vereador, até o comissário de menores, né, o Roberval, que a gente possa, com o mesmo foco, mostrar para eles a nossa preocupação, porque foi constrangedor. A gente sabe que Matias teve inúmeros casos, mas inúmeros mesmo, de ligando, avisando de sequestro. Eu não sei qual seria a conclusão desse sequestro, desse suposto sequestro, mas que tem pessoas de Matias e parece que tem... Identificaram 3 pessoas, quer dizer, supostamente a pessoa falou, eu acho que eles viram esses 3 garotos por ali. Então, eu acho que está na hora da gente tomar uma atitude assim com relação a esse assunto. Muito obrigado. Com certeza, vereador, eu vou pedir para marcar essa reunião, comunico com esse pessoal direito e a gente vai fazer essa reunião. Solicito ao secretário que faça a chamada final dos senhores vereadores. Carlos Alberto Almeida. Carlos Alberto Mendes Lopes. Francisco de Paula da Silva presente. Gilson Dorigo de Paiva. Joaquim Benedito de Almeida. José Carlos Souza Páscoa. José de Alencar da Silva. Marcos Martins. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Senhor presidente, eu pedi pela ordem antes da chamada, mas só como eu falei aqui, eu estava na cabeça, eu esqueci de saudar o vereador Bento Calçados pelo seu aniversário de hoje, parabenizando. Chegou aos 50 anos, né, vereador? Então, deixar essa cara, deixa os aplausos para Vossa Excelência. Tenha muita felicidade, tudo bom aconteça na vida de Vossa Excelência. Vossa Excelência está perdoado pelo atraso, porque estou cheio de visita lá na minha casa e Vossa Excelência esmou de sair justamente na hora de começar a reunião. Com esse agrado aí, com esse acalanto, vou perdoar o senhor. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.